No vídeo de hoje, você vai conferir o resumo completo do capítulo 8 de A Rainha da Pérsia. Mas antes, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like abaixo. Muito obrigado e vamos prosseguir. O capítulo se inicia com Esther indo à presença do rei Xerxes, que questiona onde estão os enfeites da mulher, e dizendo que todas as outras que se apresentaram a ele foram cheias de adornos, e ela foi de forma simples. Xerxes diz que ela não se esforçou para agradar a ele, ficando indignado com esse fato. Mas tudo mudou quando, ao ouvir a voz de Esther, o rei se lembrou do dia em que a conheceu, estando mascarado, e de como ficou encantado por ela. Xerxes ficou ainda mais surpreso quando Esther afirmou que foi sem muitos adornos, pois o rei deveria saber como sua futura rainha se pareceria sem tantos enfeites, saber qual era sua beleza natural por baixo de todos aqueles adereços. Xerxes então pergunta o nome da candidata, que diz se chamar Esther, o que o deixa ainda mais feliz. No momento seguinte, ele acaricia seu rosto e pergunta a ela se já teve a impressão de ter esperado por algo a vida toda e finalmente ter encontrado, levando a crer que está perdidamente apaixonado por Esther. A moça responde ser a primeira vez que isso acontece com ela. Xerxes então diz que a beleza de Esther está além de qualquer adorno, e quando ele está prestes a beijá-la, os eunucos batem na porta para entregarem comida para eles. E na saída, Harbona afirma para Hegai que em todos os anos, servindo ao rei Xerxes, nunca ouviu agir assim com a Mestres, e que o rei parece estar arrebatado por Esther. Sendo assim, a moça tinha grandes chances de ser a escolhida. Durante o jantar entre Xerxes e Esther, o rei olha fixamente para a jovem com olhar apaixonado e confessa que já havia visto a moça antes, anos atrás, à beira do rio, e pergunta como que está o seu gato. Então, Xerxes se aproxima de Esther e diz ter visto que naquela época a mulher estava dançando com o rapaz antes da guerra, e ela revela para Xerxes que Enoque morreu na guerra. Então, eles começam a falar sobre Esther, que revela ser órfã, ao que Xerxes afirma que vai cuidar da jovem e que ela nunca mais precisará ficar sozinha. Eles se beijam e a cena corta para Mestres dando um tapa no rosto de Elarrê, dizendo que apesar de ter ensinado tudo o que ela precisava saber, Elarrê foi incompetente e não conseguiu seduzir o rei. E é nesse momento que, sendo interrompida por Sasgás, que diz que a jovem fez tudo certo e que Esther não se arrumou à altura. Logo, ela seria rapidamente descartada para o papel de rainha. Mas Elarrê responde que Esther é diferente, dizendo que ela não entra em discussões e aparenta ser mais madura que as outras. Vendo isso, a Mestres ameaça Sasgás, dizendo que se o Xerxes não escolher a candidata que ela indicou, o eunuco sofrerá as consequências. Na próxima cena, Esther vai até perto do rei, que promete ser gentil, no que ela responde que nunca esteve assim com outro homem. Eles se beijam e passam a noite juntos. Enquanto isso, na casa de Mordecai, a família conversa sobre o futuro de Esther, e o seu pai adotivo diz ter esperanças de que Esther se torne rainha e ajude o seu povo, e que Deus permitiu que isso acontecesse por uma razão. Quando ele termina de falar, a casa da família é atacada, onde os agressores exigem que os judeus deixem a terra deles. O rei se levanta da cama pela manhã, enquanto Esther ainda dorme. Então, ele a cobre, beija sua testa e se retira dos aposentos, e vai até a beira do rio, onde a conheceu anos atrás. E tem uma visão de Amestris saindo da água, dizendo que Esther não chega aos pés da antiga rainha. E nesse momento, Xerxes acorda ao lado de Esther e percebe que a visão de Amestris saindo da água era apenas um sonho, enquanto Esther sorri enquanto o observa. Então, Esther afirma que nunca se esquecerá da noite que passaram juntos, que ele é impressionante e que se as pessoas o conhecessem de verdade, o amariam. Xerxes então se emociona e diz que nunca disseram algo assim para ele. Harbona entra no quarto juntamente com os outros eunucos, e a Esther se esconde envergonhada embaixo das cobertas, até eles se retirarem. Enquanto se olham apaixonadamente, Xerxes pede para que Esther seja sua rainha.
Ela afirma não saber ser como a Mestris, e ele diz que quer que ela seja ela mesma, sem mais nem menos. A seguir, ele coloca a coroa na cabeça da jovem e diz que ela é sua estrela e agora também sua rainha. Enquanto Egai está no harém, Ariana e uma outra candidata vêm até ele e perguntam se Esther já saiu do quarto do rei. Ele não revela nada a elas. O eunuco, que estava carregando alguns tecidos, acaba deixando-os cair. Elarrê o ofende por ele ser um judeu, mas Egai a repreende. Mordecai chega ao trabalho e começam a ofendê-lo por ser judeu. Amã pega um pergaminho e se dirige ao encontro do rei, mesmo sem ter sido convidado. Ao mesmo tempo, no harém, todas as mulheres estão reunidas enquanto esperam Esther. Arbona chega e diz que o rei solicitou que os aposentos da rainha fossem preparados imediatamente. Sasgás sai apressado para comunicar a Mestris, enquanto Egai confronta Elarrê e diz que o Xerxes não é bobo e não precisa de outra Mestris em sua vida. Os eunucos vão até os aposentos da rainha para arrumar tudo para Esther e flagram a Mestris conversando com Sasgás e exigem uma explicação. Nos é mostrado que o rei está reunido na sala do trono com alguns homens que buscam discutir sobre as construções, mas Xerxes diz que fará um banquete para apresentar sua nova rainha aos seus servidores e oficiais. Artabano se demonstra especialmente interessado em quem foi escolhida, mas Xerxes diz que ele saberá junto com os demais no banquete. Enquanto isso, a Mestris é confrontada por Arbona, que pede para que ela se retire do local, ou ele contará para o rei que o decreto não está sendo cumprido. Ao retirar as coisas de Mestris do local, Arbona descobre que a antiga rainha havia feito alguma espécie de feitiçaria para ficar com Xerxes. O eunuco então ri, dizendo que isso não surtiu efeito. Arbona se questiona se a invasão dos aposentos do rei Xerxes pode ter alguma ligação com a Mestris. Os homens da sala de atendimento ao povo continuam atacando verbalmente Mordecai, dizendo que ele é judeu e por isso deveria dar péssimos conselhos ao povo e que estava enganando-os todo esse tempo. Ele pertence a uma raça maldita e vai contaminar a todos, o que leva um de seus colegas a sugerir que ele procure outro emprego, o convidando a se retirar da vaga. Mordecai escuta os conselheiros falando que Xerxes ficou caidinho pela nova rainha, o que o deixa emocionado, pois percebe que estão falando de Esther. Egai pede a Neemias que arrume os pertences de Esther, que aparenta estar abalado por sofrer tanto preconceito por ser judeu, que diz não ser justo ser tão discriminado pelo sangue que corre em suas veias. O eunuco então é amparado por Egai, que diz que apesar de tudo, ele não desistiu, então conquistou o respeito dentro do palácio. Egai percebe o desenho de Jerusalém no papiro que Esther levou contra as regras. Pouco depois, o ninja invade o palácio e rouba um pente de cabelo. Esther dança à beira do rio e Xerxes afirma acreditar que com ela sua vida será linda e pacífica. Xerxes se oferece para ensiná-la a nadar, mas ela afirma ter medo. Esther retira os adereços do rei e afirma que ele não precisa daquilo para ser quem ele é. O capítulo termina com Xerxes e Esther se beijando à beira do rio, a Mestris olhando à distância, e nesse momento nos é revelado que o suposto ninja na verdade é o eunuco Teres, que provavelmente roubou o pente de Esther para alguma feitiçaria. Trata-se do mesmo que cuspiu em Mordecai ao descobrir que ele era judeu. A Mestris então manda convocar todos os aliados em Persépolis. E assim termina o capítulo 8 de A Rainha da Pérsia. Aproveite para comentar abaixo a sua opinião sobre algum acontecimento que lhe chamou atenção por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada e deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!